Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de 3 dias, em 18 de abril, estaremos comemorando o aniversário de 160 anos da publicação da obra O Livro dos Espíritos. Nos programas anteriores, falamos a respeito do conteúdo desta obra, falamos também sobre a vida como pedagogo e especialmente como codificador da doutrina espírita do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. E hoje daremos continuidade falando sobre Canuto Abreu, autor da obra que se chama O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. E para tanto, vamos dar início ao nosso programa de hoje, ouvindo a prece na voz de nosso querido Chico Xavier. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Doutor Silvino Canuto Abreu nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, no dia 19 de janeiro de 1892 e veio a falecer na cidade de São Paulo, em 2 de maio de 1980. Ele teve uma vida intelectual e profissional extremamente ativa. Ele formou-se em farmácia e em medicina, tendo lutado constantemente em prol de uma medicina com um caráter social e tendo também estagiado em hospitais no Brasil e no exterior, escrito inúmeros artigos, participado de congressos no Brasil e no mundo, e ainda participou da fundação
da Associação Paulista de Homeopatia, onde ele foi o primeiro presidente. Mas não só na área médica Canuto Abreu se dedicou. Ele bacharelou-se em Direito e atuou intensamente na solução de problemas daquela época, como a regulação das exportações dos produtos nacionais e do câmbio, a imigração asiática para o nosso país e até, vejam só, defendeu de interesses estrangeiros a exploração do petróleo brasileiro. Numa das suas estadias na França, onde ele fez cursos de especializações nas suas áreas de atuação, ele aproveitou para dedicar-se também a outra paixão, a teologia. Lá, ele estudou ciências religiosas e ainda viajou para estagiar nas melhores bibliotecas europeias sobre o tema, como o Museu Britânico, o Museu do Vaticano e a Biblioteca Nacional de Paris. No Brasil, ele fundou em 1935, com amigos, a Sociedade Metapsíquica de São Paulo. Não era uma sociedade espírita, mas era formada em boa parte por espíritas que objetivavam estudar fenômenos psíquicos de maneira científica, ordenada, sem tendências de qualquer religião, mas sim para que pessoas de qualquer credo pudessem acompanhar os estudos. E anos depois, inclusive, esta sociedade fundiu-se com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vejam que informação interessante. Sabemos que o jornalista e filósofo Herculano Pires foi o responsável pela tradução para o português de O Livro dos Espíritos. Mas foi Canuto Abreu quem traduziu uma edição comemorativa aos 100 anos de lançamento da obra, em 1957, uma versão histórica rara, a que ele intitulou de O Primeiro Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Era a primeira versão escrita por Allan Kardec e que ele, Canuto Abreu, se interessou de trazer para o leitor espírita brasileiro naquela data tão significativa do centenário. Vocês se lembram também que nós dissemos no programa anterior que ele havia publicado no jornal espírita Unificação uma história romanceada retratando o dia 18 de abril de 1857 na vida de Allan Kardec. E essa história foi dividida em uma série de separatas de pequenos textos e foi sendo publicada assim, em partes, na sequência, ao longo de meses. Tratava-se de uma enorme pesquisa feita por Canuto e escrita no formato de folhetim, rica em detalhes, descrições sobre como havia se dado o momento da publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Ele fez esta sequência de publicações no jornal Unificação um pouquinho antes da comemoração do centenário, entre os anos de 1953 e 1954. Assim sendo, quando o doutor Luiz Monteiro de Barros, presidente da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, quando ele começou então a organizar aquele grande evento no estádio do Pacaembu, por ocasião do centenário do livro em 1957, ninguém melhor do que Canuto Abreu para que ele convidasse para ser o orador, justamente devido a todo esse amplo conhecimento sobre o assunto. E anos depois, o folhetim, que havia sido publicado por partes no jornal Unificação, foi lançado em formato de livro pela editora LFU, Lar da Família Universal, com uma riqueza de detalhes na descrição dos acontecimentos, dos diálogos, os locais e pessoas com as quais Allan Kardec conviveu, aonde vemos tantos personagens históricos, amigos, os livreiros, comerciantes que interagiram com Allan Kardec e participaram da elaboração e do lançamento do livro, estão todos aqui. O livro tem um conteúdo único, que é fruto de pesquisas, de viagens, de visitas minuciosas aos locais por onde o professor Rivail, ou Allan Kardec, passou naquele tempo.
Canuto Abreu teve acesso a correspondências pessoais do professor, colheu relatos, refez os caminhos percorridos pelo codificador. Tornou-se assim um dos maiores pesquisadores espíritas que se tem conhecimento e fez uma obra referencial que deve ser lida por todos aqueles que gostariam de aprofundar os seus conhecimentos sobre Allan Kardec e a doutrina. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, um dia desses eu li uma matéria naquela revista Seleções de fevereiro. Agora, sim, esta mesma que muitos já conhecem e que neste ano completa 75 anos. Essa matéria me chamou a atenção de modo singular. Tivemos oportunidade de trazer ao nosso programa, muitas vezes, temas que convergem para um único ponto, a importância de nos dedicarmos aos nossos semelhantes para termos uma vida mais plena e feliz. A base da doutrina espírita tem a sua essência moral fundamentada nos ensinamentos de Jesus, que deixa bem claro na sua máxima: fora da caridade não há salvação. A expressão caridade é usada para exprimir uma atitude que vai muito além da caridade puramente filantrópica. O termo, por falta de outro que expresse verdadeiramente um sentido mais abrangente, se aplica para demonstrar o ensinamento mais importante a ser observado pela humanidade, independentemente de credo, nacionalidade, resumido na frase: amar o próximo como a ti mesmo. Regra de conduta que todos devem observar. O mundo estaria em bem melhores condições. Teríamos mais justiça, menos desigualdades e certamente não estaríamos presenciando tantos fatos tristes e abomináveis acontecendo em toda a parte do planeta. Bom, por que fiz toda esta introdução antes de comentar a matéria da revista Seleções? Porque sob o título Por Trás da Nossa Ansiedade, o Medo de Ser Desnecessário, Dalai Lama e Arthur Brooks, do New York Times, nos traz à reflexão a seguinte matéria. Em muitos aspectos, nunca houve uma época melhor de se viver, apesar da violência que atormenta alguns cantos do mundo e de países ainda estarem sob o domínio de governos tirânicos, contrapondo-se às grandes religiões do mundo que ensinam o amor, a compaixão, a tolerância. Neste cenário, o número cada vez menor de pessoas é pobre e tem menos fome, menos crianças morrem e mais homens e mulheres sabem ler. Neste mesmo diapasão, hoje, em muitos países, os direitos das mulheres são reconhecidos. Mas, mesmo tendo muito o que fazer, muita coisa melhorou. Entretanto, comentam os autores, é estranho ver tanta raiva e descontentamento entre as pessoas em alguns países mais ricos, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e toda a Europa. Por que isto acontece? Uma pista para responder a esta questão está numa pesquisa feita junto a cidadãos idosos desses países mais abastados, que constatou que os que não se sentem úteis têm o triplo de probabilidade de morrer mais cedo. Os americanos, que priorizam fazer bem aos outros, têm quase o dobro da probabilidade de dizer que estão muito felizes com a vida. E na Alemanha, aqueles que buscam servir à sociedade têm probabilidade 5 vezes maior de dizer que é muito feliz. Esta conclusão revela uma verdade humana mais ampla, segundo os autores. Todos precisamos nos sentir necessários. Essa é a fome humana natural de servir aos nossos semelhantes. Os sábios budistas já ensinavam no século XIII: quando acendemos um fogo para os outros,
também iluminamos o nosso caminho. Na verdade, as pesquisas científicas confirmam os princípios comuns de nossas religiões. Segue o texto: o altruísmo e a alegria andam juntos. Quanto mais nos considerarmos um só com o restante da humanidade, melhor nos sentimos. Assim, o problema não é a falta de riqueza material, é o número crescente de pessoas que não se sentem mais úteis, que acreditam não serem mais necessárias, não estão mais unidas à sociedade. Outro ponto importante que nos escrevem é: sentir-se supérfluo é um golpe no espírito humano que leva ao isolamento social e à dor emocional, além de criar condições para emoções negativas. O que fazer para ajudar? Para responder a esta pergunta, os autores explicam que uma medida a ser tomada é de ordem pessoal, pois todos temos algo a compartilhar e que a irmandade global e a união com o outro não sejam somente ideais que professamos, mas compromissos pessoais que praticamos conscientemente. De outra parte, os líderes devem reconhecer que uma sociedade colaborativa tem de criar riqueza de oportunidades de trabalho para que todos possam contribuir. Uma sociedade solidária que deve priorizar a educação das crianças. Por fim, uma sociedade fraterna deve proteger os mais vulneráveis e assegurar que a política não aprisione ninguém no sentimento, no sofrimento e na pobreza. Mas os autores entendem que conseguir uma sociedade com todos esses atributos não é fácil. Nenhuma ideologia e nenhum partido político tem a resposta. Mas a verdade, o que nos une em amizade e colaboração, não é a posição política comum nem a religião igual. Eles entendem que isto é muito mais simples. A crença compartilhada na compaixão, na dignidade humana, na utilidade de todos a fim de contribuir positivamente para um mundo melhor. Encerram a matéria escrevendo que o lado bom de todo esse descontentamento dos indivíduos que vivem nesses países prósperos tem revelado algo sim de bom. A fome humana universal de ser necessário. E convidam os leitores a construir juntos para construir uma sociedade que sacie essa fome. Assim, meus amigos e minhas amigas, não vamos ficar esperando que essa sensação de inutilidade nos pegue desprevenidos. Hoje é o melhor dia para decidirmos viver segundo a nossa natureza humana, inspirados nos ensinamentos do Mestre Jesus, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Um grande abraço, até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário.
Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos mais uma vez ao Momento Doutrinário. Chico Xavier psicografou do espírito André Luiz a lição A Alma também. Diz André Luiz: casas de saúde espalham-se em todas as direções com o objetivo de sanar as moléstias do corpo e não faltam enfermos que lhes ocupem as dependências. Entretanto, as doenças da alma, não menos complexas, escapam aos exames habituais de laboratórios e, por isso, ficam em nós requisitando a medicação aplicável por nós mesmos. Estimamos a imunização na patologia do corpo. Será ela menos importante nos achaques do espírito? Surpreendemos determinada verruga e recorremos de imediato à cirurgia plástica, frustrando calamidades orgânicas de extensão imprevisível. Reconhecendo uma tendência menos feliz em nós próprios, é preciso ponderar igualmente que o capricho de hoje, não extirpado, será hábito vicioso amanhã e talvez criminalidade em futuro breve. Esmeramo-nos por livrar-nos da neurastenia capaz de esgotar-nos as forças. Tratemos também de nossa afeição temperamental para que a impulsividade não nos induza à ira fulminatória. Tonificamos o coração corrigindo a pressão arterial ou ampliando os recursos das coronárias a fim de melhorar o padrão de longevidade. Apuremos de igual modo, diz André Luiz, o sentimento para que emoções desregradas não nos precipitem nos desvãos passionais em que se aniquilam tantas vidas preciosas. Requintamo-nos, como é justo, com assistência dentária, na proteção indispensável. Empenhemo-nos de semelhante maneira na triagem do verbo, para que a nossa palavra não se faça azorrague de sombra. Defendemos o aparelho ocular contra a catarata e o glaucoma. Purifiquemos igualmente o modo de ver. Preservamos o engenho auditivo contra a surdez. No mesmo passo, eduquemos o ouvido para que aprendamos a escutar ajudando. A doutrina espírita é instituto de redenção do ser para a vida triunfante. A morte não existe. Somos criaturas eternas. Se o corpo, em verdade, não prescinde de remédio, a alma também. Vamos pensar com profundidade sobre isso? Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que entre os dias 14 a 17 de junho deste ano teremos o Medinesp 2017. O tema desta edição será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News, apresentador do programa Cidades e Soluções e também escritor espírita, André Trigueiro. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rio Centro, localizado no bairro de Jacarepaguá, na cidade de Rio de Janeiro. É o segundo maior centro de convenções da América Latina. E o Medinesp, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam ou não profissionais da área de saúde. Acessem www.medinesp2017.org.br e saibam mais informações. No site vocês podem, inclusive, fazer suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais, e também os temas que serão abordados. E gostaríamos de lembrar a todos vocês também
que mandem as suas dúvidas, comentários e sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau!